pessoal, então nessa segunda explicação, a gente vai ver aqui, ó, alguns pontos notáveis no triângulo, tá? Então, antes de ver os pontos notáveis, a gente vai recordar duas coisas que a gente viu já no triângulo. Uma delas é a mediana. O que é a mediana? A mediana nada mais é do que a linha que liga sempre o vértice do triângulo até o ponto médio do lado oposto. Ponto médio é exatamente a metade do segmento. Então, como que eu faço a mediana nesse triângulo? Primeiro, eu encontro a metade dessa distância aqui, da base do triângulo, e depois eu ligo o vértice até essa metade, tá? Mas um triângulo tem só uma mediana? Não, ele tem 3. Eu posso traçar também a mediana que sai daqui e encontra o meio dessa outra base do triângulo, e a outra mediana que sai daqui e encontra o meio da última base, tá? Então, ó, eu tenho um triângulo, eu tenho 3 medianas, ok? Bom, então, mediana é uma das linhas que a gente pode encontrar no triângulo, e a outra é a altura do triângulo. Então, muito cuidado com isso aqui, porque isso aqui muitos de vocês confundem. A altura, ela sai do vértice e ela também encontra a base do triângulo. Só que no caso da altura, ela não precisa dividir exatamente ao meio. Qual é a regra para que ela aconteça? Ela tem que formar um ângulo de 90 graus com a base. E o triângulo só tem uma altura? Não. Quando a gente vira a outra base, a gente pode encontrar a altura daqui, e quando a terceira base, como se esse aqui fosse base, a gente poderia encontrar a altura daqui. Então, todo triângulo tem 3 medianas e 3 alturas diferentes, tá? Então, isso é algo que vocês têm que saber, como é a regra da mediana e como é a regra para encontrar a altura, para que a gente consiga ir pros pontos notáveis aqui, tá? Então, ó, o primeiro ponto notável que a gente vai fazer, o que a gente vai ver é o baricentro. Então, o que é o baricentro? O baricentro nada mais é do que o pontinho que fica no encontro das 3 medianas, tá? Então, eu traço uma mediana, a outra mediana e a outra mediana, e eu vou ter um encontro. Esse encontro a gente chama de baricentro, tá? O baricentro é muito importante. Tem várias situações envolvendo ele no futuro, nos nossos exercícios futuros. Então, prestem atenção em algumas características dele. Primeiro, onde acontece o baricentro aqui, ó, o baricentro, ele sempre divide a mediana em 2 partes. Mas como assim, duas partes? Assim, ó, a parte maior tem 2/3 do tamanho e a parte menor vai ter 1/3. Vai ser sempre assim. Se a gente pegar uma régua e medir essa mediana aqui, o baricentro vai ter dividido a mediana em 2 pedaços. 2/3 no lado maior, 1/3 no lado menor. E isso acontece, gente, em todas as medianas. Aqui eu tenho 1/3, aqui eu tenho 2/3. Aqui eu tenho 1/3, aqui eu tenho 2/3. Tá bom? É muito importante essa informação para a gente resolver os nossos exercícios que vêm por aí, tá? E outra coisa importante que tem sobre o baricentro é que o baricentro é o ponto de equilíbrio do triângulo. Então,
Se você quer equilibrar um triângulo, por exemplo, equilibrar um triângulo de papelão, por onde você vai conseguir fazer esse equilíbrio? Através, se você colocar, por exemplo, uma caneta, exatamente no baricentro do triângulo, tá? Aí você consegue fazer o equilíbrio certinho desse triângulo, ok? Tudo bem com o baricentro? Bom, aí depois do baricentro, nós temos o incentro. O incentro é o seguinte, se a gente traçar uma circunferência dentro do triângulo, não importa que triângulo seja, se a gente traçar uma circunferência que está exatamente dentro, encostando em todos os lados do triângulo, o centro dessa circunferência a gente vai chamar de incentro, tá? Fora o incentro, nós temos também o circuncentro. O que seria o circuncentro? Seria uma circunferência, só que dessa vez traçada pelo lado de fora do triângulo. O centro dessa circunferência seria o circuncentro do triângulo, tá? Repara, para a gente traçar essa circunferência pelo lado de fora, ela tem que pegar os 3 vértices, ó, para que seja o circuncentro, para que aquele ponto seja o circuncentro, tá? E o último de hoje é o ortocentro. O ortocentro é o encontro das 3 alturas. Igual a gente fez lá com as medianas, quando a gente traça as 3 alturas de um triângulo, o ponto onde a gente encontrar, o ponto que a gente encontrar os 3 triângulos, as 3 alturas, é o que a gente vai chamar de ortocentro. Tudo bem? Bom, então prestem bastante atenção nessa tabela. Ela tá na apostila de vocês. Eu vou resolver alguns exercícios junto com vocês dessa tabela para vocês verem como funciona. E depois vocês resolvem os outros que eu vou deixar na lista do e-mail, tá bom? Bom, então o primeiro exercício que eu vou fazer junto com vocês é o exercício 3 da página 93, tá? Então, esse exercício diz assim: na figura, N e P são os pontos médios do lado AC e BC. Então, repare, essa linha vermelha que nós temos aqui é a mediana, certo? Bom, continuando nosso exercício. Se G é o baricentro do triângulo, então a gente acabou de confirmar. Essas 2 linhas aqui, elas são medianas mesmo. E aí ele continua, ó. De A até P, mede 6 centímetros. Então, de A até P, tudo isso aqui, ó, mede 6. E de G até N, então, esse pedacinho aqui, ó, de G até N, mede 1,5. Então, ele quer que a gente encontre em centímetros o AG, a linha que vai de A até G, a linha que vai de G até P, a linha que vai de B até G e a linha que vai de B até N. Então, ele quer que a gente encontre essas 4 medidas aqui, tá bom? Então, vamos continuar, vamos começar com a primeira. A medida de A até G. Então, reparem, ele quer esse pedaço aqui, ó. Ele quer que a gente descubra quanto mede esse pedaço. Bom, é só a gente pensar. Lembra que eu falei lá na tabela que a mediana, ela divide em 2/3 fica no lado maior e 1/3 fica no lado menor? O que significa isso? Que se tudo tem 6 centímetros, que o exercício já disse, se a linha inteira, a mediana inteira tem 6, 2/3 desse valor vai ficar na parte de cima
e 1/3 vai ficar na parte de baixo. Então, se a gente dividir 6 em 3 partes iguais, vai dar 2 em cada parte. Isso significa que essa parte aqui vai ficar com 2 centímetros e essa parte que ele quer saber vai ficar com 4 centímetros, tá? Então, a primeira que ele queria saber era de A até G quanto tinha. De A até G tem 4 centímetros, certo? Aí, a segunda informação que ele queria era quanto tinha de G até P. Bom, a gente já descobriu isso. Se aqui tem 4, aqui tem 2. 2 centímetros. Porque a mediana inteira tem 6, tá? Agora, ele quer saber a medida de B até G. Então, reparem, ele já disse, o exercício já disse que esse pedaço aqui, ó, tem 1,5 centímetros, 1,5 centímetros. Então, a gente tem que pensar, 1,5 centímetros é 1/3 da linha inteira. Isso significa que se aqui tem 1,5, desse lado aqui vai ter o dobro de 1,5. Então, 1,5, se a gente faz o dobro, vai dar 3 aqui desse lado, tá? Então, de B até G, eu tenho 3 centímetros. E aí, a última pergunta que ele faz é de B até N. De B até o N. Quanto tem tudo isso aqui, ó, toda essa mediana? É só a gente somar. 3 mais 1,5, 4,5. Certo? Então, esse exercício 3 da página 93 é assim que a gente resolve, ok? É assim que a gente vai usar mediana no nosso dia a dia, tá? É o exercício 4. Então, reparem o que o exercício 4 diz. No triângulo AM, a linha que vai de A até M é a mediana. Então, o exercício está afirmando isso. É a mediana, ponto. Se é a mediana, então a gente já sabe que ele saiu do vértice e foi até o ponto médio dessa linha aqui, ó. Isso significa que esse lado tem o mesmo tamanho que esse lado, tá? Essa é uma informação importantíssima para a gente começar. Então, nessas condições, é incorreto afirmar que, para começar esse exercício, eu preciso descobrir quanto mede cada lado aqui. E para descobrir isso, como eu tenho um x aqui no meio, em todos os lados eu tenho um x, eu vou precisar descobrir primeiro quanto mede esse x, tá? Então, como que eu vou fazer isso? Lembra no início que a gente leu que isso aqui é a mediana? E isso é o que vai ajudar a gente a resolver o valor do x. Por quê? Se é a mediana, esse lado é igual a esse. E aí, a gente cai numa equação de primeiro grau, igual aos exercícios da semana passada. Então, vamos lá, ó. 2x menos 3 vai ser igual a x mais 4, tá? Passa letra para o lado de lá e número para o lado de lá. Lembra do rico e do pobre? Vai ficar 2x, já estava no lugar certo. Esse x passa para cá, vem menos x. Esse menos 3 passa para lá, vai mais 3 e mais 4. Agora, somando as incógnitas e somando os números. Eu tenho 2x, mas eu estou devendo 1x, o meu resultado vai ser sobrar 1x só. Eu tenho 3 e eu tenho 4, eu tenho 7. Então, reparem, acabamos de descobrir quanto vale o x. Agora, eu vou voltar aqui no meu triângulo e vou calcular todos esses lados. Como? Trocando onde tem o x, eu vou colocar o que ele vale. Então, olha só, esse aqui vai ficar x mais 4. Então, é 7 mais 4. 7 mais 4, 11. Então, esse lado aqui mede 11.
A mesma coisa vai acontecer com esse lado aqui. É o dobro do valor de x menos 3. Então, eu vou fazer 2 vezes 7, porque x vale 7, e o que der menos 3. 2 vezes 7 dá 14. 14 menos 3 dá 11. Esse lado e esse lado deram iguais. Por que que deram iguais? Porque é a mediana. Divide exatamente em duas partes iguais. Se esses valores tivessem dado diferentes, a gente tinha errado em alguma coisa, tá? Bom, descobri esses dois, agora eu vou descobrir esses dois. Nesse aqui, é 2 vezes o valor do x, que é 7, mais 5. 2 vezes 7 dá 14. 14 mais 5 dá 19. Então, esse lado aqui vai medir 19. E o último, o x vale 7, vai ficar 7 mais 8. 7 mais 8 dá 15. Então, nós acabamos de descobrir todos os valores, ó. Esse lado aqui mede 11, esse lado aqui também mede 11, esse lado mede 15 e esse lado mede 19. E agora, a gente vai para as alternativas, porque ele está dizendo que uma delas é incorreta. Então, a gente vai verificar uma por uma para ver qual delas que está errada, tá? Então, vamos lá. O primeiro exercício diz, o lado AB é igual a 15? Então, o lado que vai de A até B deu 15? Deu 15. Então, esse está certo, tá? O lado que vai de B até C deu 22? Então, B até C deu 11 aqui nessa metade e 11 nessa outra metade. 11 mais 11 dá 22. Então, essa também tá certa. Agora, essa aqui. De B até M dá 22? Então, olha bem a pergunta. Do B até o M, esse pedaço aqui, dá 22? Não, não dá 22, dá 11. Então, esse aqui é o errado. E a última pergunta, só para a gente ter certeza que só tem um errado mesmo. De A até C, deu 19? De A até C, deu 19. Então, essa tá certa. Tá? Então, esse exercício 4, ele tá na página 93. Ele faz parte da lista que vocês vão resolver hoje, que tá lá no e-mail. Peguem os exercícios, resolvam, verifiquem se tem alguma dúvida. Semana que vem eu mando a correção desses exercícios e vocês vão corrigir para verificar se vocês estão acertando, se não estão acertando, se tem dúvida, tá? É o que eu sempre digo e sempre disse na aula. Prestem muita atenção para resolver os exercícios. Matemática é isso, é atenção, tá bom? Beijos, se cuidem, tá?